Eu quero pedir licença ao historiador Justo Gonzalez para usar uma expressão que encontrei num dos seus livros, Teologia Banal. Lendo Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 28, eu encontro uma experiência envolvendo o apóstolo Paulo. Ele saíra de Cesareia em direção a Roma, mas acabou sofrendo um naufrágio. E os náufragos chegaram a uma ilha, a ilha de Malta. Curiosamente, os ilhéus trataram os náufragos com muita humanidade, é o que Lucas diz. Os acolheram muito bem, a ponto de acenderem uma fogueira para que eles pudessem se aquecer, para que eles pudessem enfrentar não apenas a noite gélida, a noite chuvosa, como nos informa Lucas, mas também secar as roupas, já que eles vieram da água para a praia. Portanto, eles foram tratados com devido cuidado, devido zelo, e quando acenderam a fogueira, o apóstolo Paulo, vendo isto, deixou o seu lugar de conforto, procurou gravetos e tentou colocá-los na fogueira para alimentar o fogo. E enquanto ele lançava o graveto ou os gravetos no fogo, uma víbora se lhe apegou à mão e lhe picou. Os moradores de Malta ficaram surpresos com aquilo e concluíram o seguinte: este homem deve ser um criminoso, muito perigoso, porque ele conseguiu se livrar do naufrágio, mas a justiça está requerendo a sua vida. Por isso, esperavam que ele morresse a qualquer hora, mas como sabemos, o apóstolo Paulo não morreu. E aí os malteses concluíram que Paulo era divino, era um Deus, porque só um Deus poderia ter saído vivo daquela situação. Eu quero que você perceba o que aconteceu ali na ilha de Malta, porque quando lemos o texto a gente percebe e nota que os malteses tinham uma teologia muito fraca, muito ruim, uma teologia banal, semelhante àquela que domina as nossas igrejas no Brasil. Repentinamente, o apóstolo Paulo foi visto por eles como um criminoso. E como Paulo não morreu depois da picada da víbora, foi visto como uma divindade, como um Deus. No fim, nós sabemos que os ilhéus erraram duplamente. Primeiro, Paulo não era criminoso. Segundo, Paulo não era divino. Paulo era um servo de Deus, com as mesmas fraquezas que eu e você. A teologia banal dos malteses é a mesma teologia banal que toma conta da igreja evangélica brasileira nesses dias e que interpreta as coisas da seguinte maneira: quando alguém enfrenta lutas, é porque de alguma maneira está em pecado. Mas quando uma pessoa prospera economicamente, ela é vista como uma pessoa que conta com a aprovação divina. Precisamos tomar cuidado com esse tipo de teologia, com esse tipo de conceito, porque esse tipo de teologia não se encaixa, não se coaduna com aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Esse tipo de teologia, na verdade, nos levaria a tirar outras conclusões a respeito de Estevão, a quem Lucas descreve como sendo um homem de boa reputação, cheio de fé, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Mas este homem extraordinário foi apedrejado por judeus fanáticos, porque foi tratado por esses judeus como um herege, como um blasfemo. E aí, se olharmos para a morte de Estevão por apedrejamento, a partir dessa teologia banal, nós teríamos que concluir o seguinte: Estevão de fato era um homem que estava sob o julgamento, o juízo e o castigo divino, porque era um pecador. Mas não é isso que a Bíblia diz sobre Estevão. Essa teologia banal nos ensina algumas coisas equivocadas. Eu preciso dizer que tragédia não é sinônimo de castigo divino. Prosperidade
não é sinônimo de aprovação divina na vida de alguém. Cuidado com essa teologia banal. Ela enferma pessoas, corrompe a verdade e nos afasta do Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude para que tenhamos uma teologia consistente, bíblica, autêntica, verdadeira e que honre o nome do Senhor. Meu querido, um forte abraço. Deus lhe abençoe. E até o nosso próximo Café com Fé.